Salve, salve amantes da bola! Sou Ayrton Júnior e estamos juntos para conhecermos a trajetória de mais um grande personagem da história do Grêmio. Mais um imortal. Darley de Deus Hinterholtz. Nascido na cidade gaúcha de Criciúmal, dia 18 de abril de 1973, o menino Darley acompanhava com admiração a trajetória de seu pai em um clube da cidade, o Tupi. Também era sua grande referência e inspiração seu tio, Beto, que jogava no Grêmio. Atuou pelo tricolor de 1982 até 86, conquistando a Copa Libertadores e o Mundial de 83, sendo reserva de Mazzaropi. E também foi bicampeão gaúcho de estadual de 85 e 86. Após essas conquistas, Beto foi recebido com uma festa enorme em Criciúmal. Essa alegria e essa emoção motivaram o pequeno Darley a seguir os passos do tio. Começou a treinar no gol e alimentar o sonho de tornar-se um dia um goleiro profissional. Após um período, mais precisamente em 1986, Darley, então com 13 anos, durante suas férias escolares viajou a Porto Alegre para acompanhar os treinos do tio e ficar mais próximo de seu sonho. Beto então o leva ao Olímpico, onde Darley é descoberto pela comissão técnica, quando, numa brincadeira, estava atrás da goleira com a função de buscar as bolas que eram chutadas contra o seu tio. Darley fazia defesas incríveis, chamou muito a atenção pela elasticidade, reflexo e plástica. As ações que motivaram um convite formal para que ele efetivamente fizesse um teste na categoria de base do clube. Foi aceito o convite, mas só poderia acontecer no ano seguinte por conta das obrigações escolares que estavam pendentes naquele ano ainda. Darley, então, com 14 anos, ingressa nas categorias de base do tricolor no ano seguinte, em 1987. Se você não é inscrito no canal, aproveita e te inscreve. Deixa o teu like, compartilha e comenta. Quero saber a tua opinião e sugestão sobre mais alguns imortais para a gente ver por aqui. Conto com vocês. Fazendo sua estreia no profissional do clube em 1993, então com 20 anos. Assumiu titularidade em 2 partidas e passou a ser relacionado com frequência. Posteriormente, se tornou reserva imediato ao longo do primeiro semestre do ano e fez parte do elenco campeão gaúcho naquela oportunidade. Começava a trilhar o seu caminho Darley. Durante os meses de julho e agosto, o clube porto-alegrense foi fazer uma excursão ao Irã e à Itália para disputar 8 jogos que serviriam de preparação para o Campeonato Brasileiro. Em 3 deles, Darley foi titular, tanto que motivou Filipão, treinador do Grêmio na época, a colocar na estreia do Brasileirão como goleiro titular. Dali para diante, Darley não saiu mais. Em 94, ele iniciava sua trajetória extremamente vitoriosa, fazendo parte daquele time que venceu a Copa do Brasil, conquistando o bicampeonato naquela final contra o Ceará. Foi o segundo título de Darley. Essa conquista classificou o Grêmio para a Libertadores de 1995, quando enfim Darley ganharia o seu maior e principal título, bicampeão da Libertadores. Darley sempre teve a fama de ser um goleiro muito temperamental, isso sempre o acompanhou, envolvido em pequenas confusões, e iniciou seu histórico das suas desavenças durante um jogo dessa Libertadores contra o Palmeiras, no Estádio Olímpico, quando o Grêmio venceu o Palmeiras por 5-0, e houve um atrito entre Valber e Dinho, em que Darley participa atingindo o Valber pelas costas. No ano seguinte, em 96, mais faixa no peito, conquistou então o bicampeonato brasileiro contra a Portuguesa no Olímpico, um jogo emocionante. Temos um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre esse título. Dá uma conferida lá, vale a pena. Ainda no mesmo ano, ele integrou a seleção brasileira sub-23, que foi aos Jogos Olímpicos de Verão nos Estados Unidos, ganhando assim a medalha de bronze pelo Brasil. Também no ano de 96, venceu a Recopa Sul-Americana, lá no Japão, em Kobe, um jogo entre Independiente da Argentina e Grêmio que nós vencemos por 4-1. Veio então o ano de 97, com ele o tricampeonato da Copa do Brasil, naquela conquista memorável no Maracanã diante do Flamengo de Romário.
Grêmio silencia o Maracanã com um empate em 2-2. Darley foi importante. Apesar do clube ter passado por uma grave crise financeira entre 98 e 99, Darley seguiu como protagonista e grande peça do nosso elenco. Os títulos do Campeonato Gaúcho e da Copa Sul, ambos vencidos em 99, deram um alento para aquela temporada de extrema turbulência que o clube passava. Em 2000, também não levantou nenhum troféu, mas foi na temporada seguinte que Darley voltou a conquistar títulos. O ano de 2001 foi figura importantíssima no Tetra, Campeonato da Copa do Brasil, diante do Corinthians em São Paulo. Também em 2021, seguindo a sua sina de confusões, casado com outro jogador, enfim, esse comentário irritou profundamente o atleta. No mesmo ano, também se envolveu em outra confusão com Denis Abraão, então diretor do Grêmio, em que em um atrito Darley teria agredido o dirigente no rosto de forma não intencional. Em 2002, foi acusado no ano de uma Libertadores de ter chutado um integrante da comissão de arbitragem, o que ocasionou para ele uma suspensão de 1 ano em competições continentais da Conmebol. E depois voltou atrás após a apuração total dos fatos e assim cancelou a punição, mas houve essa denúncia. Ainda em 2002 foi acusado de ameaçar quebrar a perna de Diego e Robinho, caso eles não parassem de fazer firula, esse era o texto, em uma partida contra o Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Ele era nervoso. No clube brigou com Eduardo Martins, seu companheiro de time, sendo ambos punidos com uma redução salarial. Em 2003, mais precisamente no dia 15 de junho, Darley fez uma das suas atuações mais brilhantes. Ele fechou o gol no Grenal, estampando seu feito nas manchetes dos jornais. Darley 0, Inter 0. Sua última partida como goleiro titular foi no dia 27 de setembro de 2003, quando o Grêmio jogou diante do São Paulo. Posteriormente, o fato de seu desempenho não agradar mais a diretoria e o técnico do time, como outrora fizeram, Darley se tornou reserva, né? E a sua passagem pelo tricolor se encerrou em 22 de dezembro de 2003, ano em que o clube completava 100 anos de existência. Em 2004, após 10 anos no Grêmio, Darley se transfere para o Fluminense. No entanto, sem garantias de titularidade, ficou até o mês de abril lá, disputando somente 3 partidas e jogando 2 delas pelo Campeonato Brasileiro, onde defendeu 4 penalidades. Darley não tinha perdido a mão ainda. Recebeu então uma proposta do Atlético Mineiro, para onde foi em seguida para ser titular e enfim disputar o Campeonato Brasileiro até o final. Na época de Atlético Mineiro, Darley manteve a sua fama de briguento. O goleiro chegou a trocar socos com o árbitro Luiz Carlos Silva e levar um chute de um policial militar após uma derrota para o América Mineiro em março de 2005. Em agosto de 2006, se transferiu para o Beira-Mar, um clube português, onde também estava atuando naquele momento Jardel, seu ex-companheiro de Grêmio. Porém, não se estendeu sua passagem por lá e já em dezembro, no final do semestre, rescindiu seu contrato e retornou para Porto Alegre. No início de 2007, então, assina contrato para atuar pelo São José de Porto Alegre. E já no dia 3 de março de 2007, no Campeonato Gaúcho, Darley viveu um momento que nunca havia imaginado. Jogou pela primeira vez como visitante dentro do Estádio Olímpico. Depois de jogar 10 anos no Olímpico, era a primeira vez que ele entrava no estádio como adversário. A primeira vez que estava no túnel contrário ao dos donos da casa. A primeira vez que encontrava o torcedor com uma camisa que não era a do clube que o projetou e consagrou. Mas a tarde parecia mais uma daquelas que ele vivia sempre, quando vestia as cores tricolores. Nada no mundo paga isso. Graças a Deus é assim da minha vida. Deus foi muito bom comigo. Darley
Entre tantas conquistas com o Grêmio, entre tantas páginas suas na história do clube, a deste sábado valeu por um capítulo inteiro. Um momento único como ele próprio já manifestou em outras oportunidades. Ainda em 2007, Danley também jogou no Remo de Belém do Pará, onde realizou 17 jogos com a camisa do clube de Periçá, na Série B. Então, em 5 de janeiro de 2009, Danley assinou o contrato por uma temporada com o Brasil de Pelotas. Estava próximo do seu final. Poucos dias depois, uma fatalidade. Um ônibus com o time do Brasil de Pelotas sofreu um acidente, inclusive vitimando 3 pessoas, inclusive o uruguaio Cláudio Millar, goleador e ídolo da torcida chavante, sendo a maior tragédia do esporte gaúcho até hoje. Danley estava nesse ônibus. Sobreviveu, mas encarou todo esse transtorno. O Brasil de Pelotas foi o último clube profissional de sua carreira. Para completar as emoções, no dia 12 de dezembro de 2009, Danley promoveu um jogo de despedida no Estádio Olímpico, em que reuniu o time titular do Grêmio na conquista da Libertadores da América de 95, junto com o time de seus amigos. O jogo teve a presença de jogadores históricos gremistas, como Paulo Nunes, Jardel, Dinho, Adilson Batista, Mazzaropi, Tarcísio, enfim, personalidades que fizeram parte da trajetória dele no Grêmio. O Estádio Olímpico lotou mais do que em jogos de Campeonato Brasileiro. A torcida queria se despedir do ídolo e rever todos aqueles grandes jogadores. Crianças que nem eram nascidas na época presenciavam a partida como algo histórico. Já o pessoal de mais idade, como eu que estava lá, revivíamos velhos tempos. Teríamos a oportunidade de ver novamente jogadores incríveis em campo. Era visível o brilho no olhar na hora da torcida rever grandes ídolos. Todos estavam reunidos num só jogo, olhares atentos para dentro do campo. Serão os últimos minutos da minha vida como atleta. A partir de então, acredito que se termina um ciclo na minha vida. Um ciclo, para mim, maravilhoso, um ciclo de felicidade, um ciclo em que eu quero agradecer a Deus por tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui até agora. Obviamente o preparo físico de todos não era bom, isso era um fato, porém o time campeão de 95 conseguiu a vitória. Se sobrepôs aos amigos de Danley, 4-3, um jogão, mais pela saudade do que propriamente o jogo. Pouco depois de confirmar sua aposentadoria, o goleiro então optou por ceder ao convite para se candidatar a uma vaga de deputado federal nas eleições de 2010 pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Foi eleito com mais de 170 mil votos, tendo sido no Rio Grande do Sul o 4º candidato mais votado. Danley naquele momento foi o ex-atleta mais votado das eleições no Brasil inteiro. Em seguida trocou de partido, deixou o PTB para ingressar no PSD, Partido Social Democrata, criado em 2011. Nas eleições de 14 foi reeleito por cargo de deputado federal, aí pelo PSD, sendo o 2º deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul. Danley mantinha sua sinergia com a população e com os torcedores. Em 2015 foi pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, tendo seu nome lançado pelo então vice-governador José Paulo Cairoli. Não foi à frente a candidatura e nas eleições de 2018 foi reeleito para mais um mandato federal, dessa vez com mais de 100 mil votos novamente. Em maio de 21 foi convidado para assumir a Secretaria do Esporte do Estado, sendo empossado no mesmo dia. Ficou no cargo até o dia 4 de abril de 22, quando novamente se candidatou para mais um mandato de deputado federal. Danley foi reeleito em 2 de outubro de 22, estando ainda em atividade, exercendo suas funções. Porém, mantém ainda contato com o Grêmio, atuando em grupos políticos do clube. Danley projeta e sonha, como já disse em outras vezes, que quer ser presidente do Grêmio. Não se tem uma previsão concreta de quando isso vai acontecer, mas quem sabe ainda poderemos presenciar a concretização de mais esse sonho do pequeno Danley de Deus e Interlopes. Verdadeiramente um imortal.